Boas pessoal, tudo bem? André Oliveira, canal Brasileiro na Europa, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje temos aqui mais uma super convidada, um convidado aqui no nosso canal sempre para contar suas histórias de como chegar em Portugal. Então lembrando que se essa história conectar com você, esse vídeo foi bom para você, não esqueça de dar o seu gosto, partilhar e guardar também essas histórias no seu canal, tá bom? Vamos lá, vamos conhecer aqui a Josi hoje, tudo bem, Josi? Tudo bem, André? Tranquilo? Tudo em paz. Olha, obrigado por nos receber aqui. Estamos em Cascais, vamos ver algumas imagens aqui da Marina de Cascais e vamos entender um pouquinho por que a Josi veio para Portugal, por que Cascais, por que Pilates, um pouquinho da história e vamos nos conectar então com essa história dela e tentar tirar aqui coisas interessantes para a sua chegada em Portugal, tá certo? Vamos nessa? Josi, mais uma vez obrigado. E por que Portugal? Porque Portugal faz parte de uma tentativa de nós reorganizarmos de forma diferente nossa vida no sentido de ter mais qualidade de vida. Então, nós começamos há muito tempo atrás a estudar Portugal, seria viável, não seria viável, e agradeço a sua ajuda, a ajuda do canal que realmente... Vocês assistiam o canal no Brasil? Sua família? Com certeza. André faz parte do nosso dia a dia lá no Brasil até que de fato a gente pudesse chegar onde a gente chegou. Claro. Não, são passos, um passo atrás do outro que a gente realmente tem que dar, não é? Claro, claro. Acordei, fiz as malas, tô indo para Portugal. Exatamente. Então nós chegamos e como eu sou fisioterapeuta, André, eu trabalhava com fisioterapia no Brasil, trabalhava como professora de Pilates e assim que nós chegamos em Portugal, eu me encontrei no mercado de trabalho igual a muitos outros brasileiros e fui atrás. Entrega currículo, faz entrevista. Foi fácil? Não. Claro. Mas o que eu tenho é assim, se eu pudesse deixar uma mensagem não desista. Claro, passo a passo a coisa vai acontecendo. Vai acontecer. Vocês viviam em qual estado do Brasil quando saíram de lá? Nós saímos de Aracaju, Sergipe, faz parte do Nordeste, Sim. Né? Apesar do meu sotaque ser um pouquinho do Sul, porque eu nasci no Rio Grande do Sul, e isso para mim, isso é tão importante eu dizer isto, e aqui para você, André, porque o Brasil, eu penso que é um país de vários países, Claro. O Brasil é e muito culturas grande. muito diferentes que eu tive a oportunidade lá no Sul, de diferenciar lá no Nordeste e de poder enriquecer muito antes de vir para cá com essas diferenças culturais. Claro, exatamente. Porque o Brasil é muito grande aliás, o português tem um hábito de falar assim, eu conheço os brasileiros. Na verdade, ele conhece alguns brasileiros, porque o Brasil é enorme e há diferença de São Paulo para vários outros estados muito pertinho. Você muda, às vezes, de cidade em São Paulo e você muda culturalmente, você muda as características daquele paulistano ou paulista. Então não dá para você falar que todo brasileiro é igual, porque cada região tem as suas características, né? Nem todos existe o samba. Exatamente. Eu conto isso no canal, eu gosto de ouvir samba, mas não sou do mundo de carnaval. Não gosto de caipirinha. E meus amigos portugueses falam, primeiro é o brasileiro que eu conheço que não gosta de beber caipirinha, né? Eu conto que uma vez eu fui jantar na casa de um amigo português e ele ficou muito decepcionado. Assim que eu entrei, ele falou, fiz pra você uma caipirinha maravilhosa. Eu não gosto de caipirinha. Pode ser um suco de laranja. E aí ficou aquele 1 minuto de silêncio, mas pronto, passou, aconteceu. E lá você já tinha um estudo de Pilates? Ou você abriu aqui? Já tinha lá esse Eu já tinha negócio? lá no Brasil um estúdio de Pilates porém, com o amadurecimento da prática profissional, né, eu me vejo, daqui 2 anos eu vou completar 50 anos. Como então, eu, já fiz 50. Pois é, então o que a gente repensa da vida, Claro. Né? Então, vamos lá, vamos começar do zero? Vamos começar em Portugal. Então o que foi que eu fiz? Eu fiz alguns planejamentos de atender aqui de uma forma diferente, ter um diferencial. Então o meu diferencial é que eu utilizo tanto as técnicas da fisioterapia quanto o método Pilates.
E realmente foi um sucesso, ele está sendo um sucesso, não é que Ainda foi, bem. eu estou ainda em Claro. vias de concretizar de fato os meus sonhos. Claro. Mas a princípio eu já estou muito feliz com os resultados. Eu tenho 10 meses, em breve vou fazer um ano. Começou em março, né? Comecei em março 2022. Não, 21. e 2. 22. Vou fazer um ano agora. Estamos em janeiro de 2023. Isso, e eu já estou com uma clientela fantástica de fisioterapia, de pilates, e dos dois, de fisioterapia e pilates, e de um atendimento que as pessoas dizem para mim, eu não encontro isso em outro lugar. Então eu fui nessa tentativa. Estou começando a minha vida em Portugal, eu quero começar algo diferente, algo profissionalmente que me satisfaça como pessoa, como indivíduo, e que eu possa sim ajudar as pessoas, que é a minha missão. A missão de quem trabalha com essa área, fisioterapia e educação física, é sempre ajudar. Agora, tem aqui várias coisas que eu queria perguntar para você, a gente vai chegar ponto a ponto, até tem a ver com o fato de você trabalhar provavelmente com clientela portuguesa e clientela brasileira. Mas eu quero chegar um pouquinho antes. Quando você pensou, vamos lá para trás, quando você falou assim, vou para Portugal. Aliás, deixa eu fazer só uma pequena introdução, uma coisa que você falou que eu achei interessante. Quando nós falamos assim, vamos começar do zero, na verdade você nunca começou do zero. Porque do zero seria você chegar aqui e começar de uma outra profissão. Então, nós sempre trazemos uma bagagem. Eu, quando cheguei, eu era professor de educação física, continuei sendo, eu nunca comecei do zero. Logicamente, a nossa vida é uma sensação que começa do zero, mas no seu caso, no meu, nós não começamos do zero. Você começou um negócio do zero, mas numa área que você já estava, não é? Então, você também tem que avaliar isso, né? Você vai começar mesmo do zero? Será que é assim tão difícil? Será que não é só uma questão de você ver se o seu negócio, sua profissão aqui em Portugal, ela se encaixa? Então, pensa um pouquinho sobre isso. Vamos lá, quando você estava no Brasil, você sonhou, você idealizou, não é? Fez aquela imagem, opa, um espaço de pilates em Portugal. Qual foi o sentimento que você teve? Foi de medo? Foi um sentimento, opa, que desafio bacana? Ou foi um misto de o que você sentiu? Lembra disso? Consegue lembrar disso ou não? Consigo sentir o frio na barriga até hoje. É só fechar os olhos que vem aquele frio na barriga. Por quê? Tudo é uma questão de colocar na balança razão e emoção. Exatamente. Razão e emoção. Vamos pelo lado racional. Como vai ser abrir um estúdio? Realmente, aonde que eu vou comprar um aparelho? Como que eu vou? Em que lugar? Em que sítio que eu vou colocar as minhas coisas? Como que eu vou trazer a clientela? Nossa, quantas perguntas, quantas dúvidas, incertezas, medos. Faz parte. Claro. Eu amadureci com todas elas. Porque a cada ponto de interrogação via uma vírgula, um ponto final, um ponto de exclamação e a vida que segue. Certo. Então a gente tem que ter esse ímpeto, resiliência, persistência, ingredientes básicos. Projeto. Sem isso, Ainda mais para fica abrir perdido. um negócio, claro. Exatamente. Né? Então eu confiei no meu know-how, verdade. Exatamente, isso é importante. Eu já falei isso muito no canal. Né? Você tem que estar seguro. Você tem que estar seguro. De que você vai, para onde você vai, seja Portugal, Espanha ou Finlândia, você é um bom profissional, as pessoas vão precisar do seu serviço, porque no fundo, hoje em dia, tem uma realização profissional, ganha dinheiro, quem consegue, como você falou, ajudar as pessoas a resolverem problemas. Exato. Hoje em dia, se for pensar, eu também resolvo um problema. A pessoa que quer morar em Portugal precisa de uma residência. Eu resolvo um problema. Se eu resolver bem esse problema, se você resolver bem o problema, você vai crescer, prosperar. Agora, se você está meia boca, não sabe se você é bom, você começou agora, tudo tem um começo, óbvio, né? Aí eu acho que é uma grande virada de cabeça para quem vem para cá. Sabe, André, eu vou te contar um segredo. Eu conheço muitos brasileiros que botaram os pés em Portugal e Foram embora. partiram. Claro. Muita idealização e pouca realização. Então, vamos voltar de novo. Aquela balança, razão, emoção. Claro. Tem que estar em equilíbrio. Exatamente. Você tem que ter um planejamento. Exatamente. Você tem que ter bons conselhos.
André, como você mesmo dá bons conselhos. Se você não nos ajuda, André, é como se eu estou indo para um lugar às cegas, sem ouvir ninguém falar nada daquele lugar. Então eu vou encontrar o quê? Não, eu já sei, André. Não, isso é uma vantagem do YouTube, que eu não tive, vocês tiveram. Exatamente, e eu agradeço a você que está lá em Caldas. O meu foi jornal ainda, eu sou tão velho que foi do jornal ainda. Eu agradeço a você que está lá em Caldas, e Caldas realmente para mim já é uma outra ideia de ser pensada. Como empresária, se eu tiver que crescer um dos locais que eu estou a pensar e amadurecendo a ideia, é Caldas, Caldas da Rainha. Bacana. E aí, muito bem, aí você chegaram aqui, a família toda, estão aqui atrás da câmera, estão assistindo, a família chegou e aí você procurou informações para abrir a sua empresa, abrir um negócio. No caso, fisioterapia, você provavelmente teve que fazer algum contato com uma ordem, ou se não havia ordem, alguma organização, não sei. Você vai contar um pouquinho sobre isso. Como é que foi essa experiência? Por onde você começou? E como é que foi essa experiência com o trato com a burocracia portuguesa? Porque há muita conversa nas redes sociais que é tudo horrível, é tudo difícil, é tudo uma complicação, não é? Conta pra gente um pouquinho, por onde começou e como é que foi esse processo em termos emocionais também, o trato? Vamos lá. Era uma vez uma fisioterapeuta. Como fisioterapeuta no Brasil, existe uma regulamentação lá. Claro, a ordem. Existe uma ordem que funciona lá no Brasil. Então, eu estando lá em dias, com tudo correto dentro da lei, ficou bem mais fácil para quando eu cheguei. Eu botei os pés em Portugal, todo mundo me perguntava, em qualquer setor que eu estivesse, você está em dias? Você está com tudo certo na sua documentação? Ok. Então, não era só sonhar, eu tinha que, eu não podia esquecer do meu diploma. Meu diploma tinha que ser reconhecido numa universidade aqui dentro. Pública, daqui de Portugal. Tem que ser pública. Tem que ser pública. Exatamente. Vamos lá. É fisioterapeuta, tá tudo bem no Brasil? Faz o reconhecimento do teu diploma. Teu diploma sendo aceito é a primeira coisa para que eu pudesse dizer para as pessoas, eu sou fisioterapeuta. Claro. Porque se eles não me reconhecem, o país não me reconhece como profissional, como é que eu vou exercer minha profissão? Claro. Passo número 2. Vocês vieram com qual visto? Eu fui agregada pelo visto D7. Pronto, o D7, exatamente. Do meu marido. Do seu marido, ok, o D7. Porque ele é aposentado. Ele... Ou é rendas próprias? Reformado. 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 Estamos em Portugal. Aqui é reformado. Então, aí ele veio, houve o agregamento, né, familiar, nós estando em dias também com o núcleo familiar organizado, isso também é importante. Nós estamos mudando de país. E o país exige uma documentação e que você esteja legalizado. Claro. Então isso era prioridade. Então... Mas é muito louco isso, porque o brasileiro tem a mania de falar que o Brasil é a casa da mãe Joana. Não é? Não tem esse hábito? O Brasil, qualquer um faz o que quer, não sei o quê. E quando ele vem para cá, ele fica muito indignado que as coisas têm critérios. Tem critérios. Não, mas só atrapalha, muita burocracia. Então, também aqui uma situação meio estranha. Você quando vem, como ela está falando, você tem que primeiro sair do Brasil pensando, ok, o que eu preciso para sair? Ela já se ligou, ela falou, preciso estar tudo legalizado, documentação, histórico escolar, faculdade, tal, não é? Isso aí. Ok, visto, preparar o visto, não vier aqui a maluca, né? Até porque, penso eu, se você viesse a maluca, ia ser muito difícil você conseguir legalizar a tua profissão. Não conseguiria. E tudo fica embaralhado, tudo fica esquisito. Não, ninguém iria me aceitar. Exatamente. Porque quem é você? Que caiu de paraquedas? Claro. Quem é você? Claro. Não, eu sou uma pessoa que eu tenho formação. E aí você faz o reconhecimento, você vai nas vias de processos e eu fui muito bem tratada, recebida, porque existe burocracia em que você tem que ter paciência. Ponto final, não tem o que discutir. Isso não é discutível. Aqui realmente, aqui também não é a casa da mãe Joana que você pode... vamos dar um jeitinho, depois eu te entrego um documento. Isso não existe. Aqui não existe.
Você chega lá, não tem o documento, amigo, você volta para casa e traz outro dia. E se você... Ah, mas o meu documento está no Brasil. Espera chegar do Brasil. Então, assim, não tenha essa dor de cabeça. Se programe. Faça um checklist, na minha opinião. Tá? Eu faço isso nas mentorias. Criar um checklist pessoal, indivíduo, familiar e profissional. São 3 coisas completamente diferentes. Se você fizer um checklist, você vai começar a procurar os documentos que você precisa no Brasil para chegar aqui. Se você chegar aqui, se você precisar de um documento que você não trouxe de lá, você vai pegar uma semana no consulado brasileiro, vai pegar uma fila às 5 horas da manhã, vai ficar mais difícil. Vai ficar bem mais difícil. Mas aí você chegou aqui, você trabalhou como fisioterapeuta para outras pessoas ou logo abriu o seu espaço? Como é que foi? Eu acho que esse é um ponto que eu poderia agradecer muito a receptividade que eu tive a respeito de pessoas quererem me entrevistar, de me dar a chance, de me dar a oportunidade. Eu fui trabalhar numa primeira empresa antes de abrir a minha. Então, como é que a gente chega numa empresa? Poxa, eu tô acabando de chegar, eu tinha muito medo, André. Eu não sabia como falar com o português, porque o português de Portugal é diferente, sim, do português do Brasil. Claro, a gente se entende, mas ele é diferente em algumas palavras. Então, eu tinha horas que eu travava. E aqui há questões técnicas que eu passei também, por exemplo. Técnicas. Porque provavelmente você falava algumas palavras e fisioterapeuta do brasileiro, que pronto, não existe isso, mas vamos falar assim. E aí ele fala, não, atenção, não é rótula, né? É patela, é rótula, é quadril, é anca, né? Exatamente. Então, não só você tem que aprender as coisas e estar atenta, como eles também têm que ter uma certa aceitação. Opa, ela chegou agora, vamos dar um prazo para que ela consiga... Adaptação. Quer dizer, há aqui uma vontade mútua, um de aprender e o outro de aceitar também esse início, não é? E você sentiu que isso foi fluido? Isso eu agradeci muito, André, eu pude foi fluido. sentir. Foi fluido. A gente tem que ter um pouco de paciência e a gente recebe paciência em troca. Claro, exatamente. Eu falo isso muito, a forma como você chega no país vai determinar o que você vai ter de volta. Exato. Muito desses comentários de que o português é mal educado, que o atendimento público é ruim, claro que existe gente também que eu já passei por isso, mas no geral, não. É porque você chega num serviço público, que você é mal educado, não fala bom dia, senta na cadeira, não fala nada, não sabe se expressar, não sabe falar, vai levar infelizmente, com esse retorno, né? Então, se você sabe chegar, sabe estar, em princípio, o retorno é esse que você está aqui explicando. Aí você foi trabalhar com algumas pessoas durante quanto tempo? Fui trabalhar durante um ano. Um ano eu fiquei numa empresa e tive a oportunidade de entender a cultura do país que eu tinha chegado. Eu tinha chegado muito recentemente. E eu acho importante sentir como são as pessoas, como é que elas vivem, a cultura delas, porque eu estou trabalhando, eu sou uma prestadora de serviço. Isso é importante. Eu trabalho com noção, saúde das pessoas. Então eu acho que a gente tem que ter cuidados que vão mais além do que isso. Eu diria o seguinte, se você está saindo do seu país, está vindo para outro país, Finlândia, Canadá, pode ser outro, Japão, mas eu acho que você tem que repensar se a cultura desse local que você está indo é compatível com a sua. Beleza, maravilha. Porque o que eu percebo, o segredo fica entre nós, ninguém conta pra ninguém, mas é que tem uns brasileiros que realmente reclamam, eu quero ser do meu jeito, do jeito que eu era no Brasil, e que o Brasil, lembra, é muito grande, do meu jeitinho que eu tinha lá, eu quero ter o mesmo jeito aqui e não quero que ninguém diga o contrário. Mas você que está chegando aqui, você que, aliás, você eu costumo quem dizer, decidiu. Ninguém te convidou. Amigo, ouve atenção, ninguém te convidou. Eu não estou te convidando. Você está convidando alguém para mim? Não. Não? Você vai mandar carta de chegada? Não. Vai mandar 1.000 euros para passagem? Não. Ninguém te convidou. Então, atenção que você vem fazer aqui. Exato. Aí você foi trabalhar. Agora, fazer umas questões mais técnicas, porque tem muito fisioterapeuta que acompanha o canal e de vez em quando eu recebo perguntas que eu não sei responder, que eu imagino que seja tal, porque a minha área era muito próxima, né?
Como é que foi essa questão inicial salarial? Foi um choque para você os valores que foram propostos? É muito diferente do Brasil, não precisa entrar em detalhes quanto, mas é muito diferente do Brasil. Era difícil você criar a tua carteira de clientes ou você só prestava serviço? Como é que foi um pouquinho isso? André, eu gosto de comparar, vamos começar pelo mínimo, que é o salário mínimo. No Brasil, um salário mínimo comparado a um salário de um fisioterapeuta, digamos que esteja em torno de uns 3, 4 a 5. Ok. O fisioterapeuta precisa receber isso no Brasil para viver bem profissionalmente. Então, Que são 7 mil reais? Exato. Ok. E o que acontece? Chegando em Portugal, essa comparação já não foi tão árdua e que mesmo a gente se questiona. Que a gente tem que trocar, fazer aquela desconexão do nosso real, R$1, R$10. A gente tem que quebrar isso, porque quando a gente recebe aqui em euros, nós estamos sendo mais valorizados. Então, a nível de comparação, aqui eu sou mais valorizada, profissionalmente falando. Como fisioterapeuta, como professora de pilates, eu não tenho o que me queixar. Tá, então são pontos diferentes. Você está falando que o valor, existe um valor maior financeiro em relação a isso. Profissionalmente, você se sentiu mais valorizado aqui no Brasil ou foi igual? Ou você acha que não houve nenhuma diferença? Aqui mais. Aqui mais. Em que sentido? Conta um pouquinho para nós aí. No dia a dia, os clientes, o contratante, como é que foi? Então, no dia a dia, eu vou te contar outro segredo, André. Conta todos os segredos aqui para nós. Precisamos de segredos. Vou abrir um canal, Os Segredos. Os segredos. Gente, a melhor coisa que eu pude experimentar, ter a experiência aqui em Portugal, foi aquela ausência do... Você poderia fazer mais barato, por favor? Dá pra você baixar um pouquinho? Gente, eu parei de ouvir isso, que é aquela coisa que o brasileiro gosta de dar uma chiadinha. Culturalmente, gente, isso é a cultura do brasileiro, ok? E aqui não existe essa cultura. Então, em contrapartida, eu me senti valorizada. Ok. Eu estou cobrando X e as pessoas pagam esse X poxa, que bom que eu estou te pagando só Elas X entendem, por tanto elas entendem o valor. Bom, Né, valor que está agregado. Há uma diferença entre preço e valor. Preço e valor. E a gente sente aqui, até como personal também sentia muito isso, as pessoas sentem melhor um pouquinho o teu valor relativo ao teu preço. É um pouco diferente. E aí, muito bem, você ficou um ano nessa experiência. De emprego. E aí é uma coisa que eu falo muito na minha mentoria, que há muitas áreas como a sua, a minha também, massagistas, etc. Eu digo, você vai para um outro país. A mesma língua, André. Eu vou chegar lá, vou falar a mesma coisa. Eu vou falar rótula, vou falar anca, quadril. Não é por aí. Mas tem um outro ponto que eu acho interessante que a gente tem que pensar, que é, você vem para um outro país e aí você vai começar a trabalhar, tá? Você vai abrir tua empresa sem nenhuma experiência como você fez. Você acha que isso foi significativo? Foi importante você ter tido uma experiência como funcionária primeiro? Ou você acredita hoje que se você chegasse a abrir tua porta hoje, como você abriu o teu estúdio, seria a mesma coisa? Como é que você vê isso? Para mim, foi uma experiência bem a nível pessoal, que dentro da minha profissão eu sou gente que trato gente. Gente doente muitas vezes. Gente que chega com muitas queixas. Claro. E até a cultura influencia nessas queixas, na forma como as pessoas me trazem essas queixas. Então, como sentem também, né? Como sentem. E eu, como profissional da saúde, eu me sinto responsável em valorizar cada queixa, cada detalhe, cada informação. Porque é a saúde da pessoa que eu estou levando em consideração, é o meu trabalho. André, então essa experiência prévia me enriqueceu muito como pessoa, para a minha profissão, para eu poder abrir a minha empresa. Exatamente, isso que eu ia perguntar. Exatamente. Essa dúvida que as pessoas têm. Sem essa prévia,
eu talvez não tivesse chegado em Portugal, aberto a minha empresa. Porque realmente, o que é você chegar num país diferente e abrir a empresa sem saber nada? No Brasil, nós somos orientados. Quer abrir uma empresa? Você tem que fazer a pesquisa do local, você tem que fazer um mapeamento. Existe empresa, é uma célula viva. Ela precisa ser nutrida. E você vai nutrir como? Se você não tem nem referências. Exatamente. Então, essa parte, André, foi muito enriquecedora para mim. Acha que fez diferença como a Josi, que é empresária? Muita diferença. Muita diferença. Tá vendo? Fica aqui, fica a dica. Fica a dica. Que é importante. É óbvio que cada área, eu acho que a área da saúde seja muito interessante essa experiência. Você vai abrir um restaurante, provavelmente, talvez não. Você não precisa trabalhar de funcionário num restaurante. Mas mesmo assim, tem aqui minhas dúvidas. Por acaso, o McDonald's faz muito isso, né? Você sabe, um dono do McDonald's tem que passar por todas as áreas dentro do restaurante, porque ele tem que entender o que ele vai dar ordens, né? Então, talvez seja interessante também repensar um pouquinho isso. Vamos pensar que todo prestador de serviço, eu não estou vendendo produto. Claro. Eu presto um serviço. Claro. Essa pessoa só vai voltar para mim se ela gostar do quê? Do que eu fiz, porque eu presto um serviço. Claro. Até garçom também não se dá bem, porque se ele não presta um bom serviço, exatamente. Pegando não tem gorjeta. Não tem. Agora, você sentiu isso, por exemplo, até nisso é interessante, porque eu quando era personal, como é que uma brasileira vinha falar comigo? Ih, André, eu comi demais no verão, não sei o quê, eu passei, eu engordei, não sei o quê. Havia toda uma conversa de 5 minutos para explicar. Quero começar o personal. Como é que o português faz? Olha, estou gordinha. Quando é que eu começo? Né? Não é isso? Ou seja, até nisso, nós temos que nos adaptar a uma comunicação diferenciada, diferente. Não é melhor, nem pior, é diferente. Não é? Eles são muito mais diretos. Olha, eu quero isso. Não é? Se eu sentir isso, eu quero isso. Enquanto que o brasileiro tem a sua forma de ser, é cultural, conta toda uma história para enquadrar o objetivo que ele quer. Né? Então, talvez nessa experiência que você teve, você captou isso. Né? Que eles são bem sucintos. Tudo vem para você de forma resumida. É você quem tem que pegar o feeling e destrinchar. Mas exatamente. Eles são bem diretos. Estou te pagando para isso, ok? Exatamente. Então, não prestou bem serviço? Não tchau. Exato. Não é que eles sejam chatos, sejam brutos, ignorantes. Não, é porque é uma forma simplista, eu diria. Simplista de ser. Sim. No Brasil a gente realmente dá uma volta, né? Eu lembro quando era personal. A gente conta muita historinha. Aqui aprende que a gente aqui conta menos. Eu comecei a engordar com 13 anos, depois eu fui morar não sei aonde, engordei mais ainda, e conta. Então, quando é que começamos a aula? E aí, como é que foi essa experiência de montar aqui o estúdio? Aliás, convido o pessoal a conhecer aqui também o Instagram, tá tudo aqui embaixo do vídeo o Instagram, quem vier aqui a Lisboa Cascais, né? Cascais, dá uma passadinha para conhecer também. Como é que foi essa experiência de montar o seu próprio negócio? Como é que foi o processo burocrático, legalizações? Fala um pouquinho para nós aí, como é que foi? Outro frio na barriga. Claro. Era uma vez a esperança de abrir o próprio negócio. Então, aquela esperança era um sonho. Mas eu vou precisar disso, eu vou precisar daquilo. Mais uma vez, planejamento. Mas aonde que eu vou contratar um profissional que faça o chão, a parede, a logo? O design. Nossa, mas eu tô máquinas. As máquinas. Eu tô num país em que eu não conheço nada. Você comprou na Europa ou trouxe do Brasil? Na Europa. Na Europa. Aqui. Okay. Ficou mais barato ou mais caro, você acha? Mais barato. Eu também acho. Mais barato. Na época que eu já contei aqui, acabei de falar, tive para abrir um estúdio, não sou você, sua concorrente também. Mas eu lembro que eu vi as máquinas eram bem mais baratas que no Brasil. Eram bem mais baratas. Quase 30%, 40%. E a gente tem que pensar num pequeno detalhe, manutenção. Se der algum problema no equipamento, como que eu iria levar, trazer, vai e volta para o Brasil? Então, assim, é nisso que a gente tem que se planejar. Quer abrir uma empresa? O que essa empresa ela vai precisar de claro. Olha a estrutura. Ao longo de 10 anos, não é um ano. É tudo uma estrutura que tem que ser pensada antes, durante e depois, enfim. Então, esse frio na barriga, ele foi passando, André, à medida que tudo ia se fluindo.
Tem que contratar um contador, é diferente do Brasil, às vezes nem sempre. Lá no Brasil eu não tinha contratado na época, foi muitos anos atrás. Mas aqui existe... O Brasil tem um processo tributário diferente, né? Que você pode abrir a tal MEI e não precisa do contabilista, do contador. Aqui não, aqui só se você for recibo verde, mas eu costumo dizer que acima de um certo faturamento, acima de 2.000 euros por mês, vale muito a pena você pagar os 100 euros por mês do seu contabilista, porque é quem te apoia, é quem vai chegar para você e falar assim, olha, esse ano você faturou muito, você tem que arrumar despesas para você pagar menos impostos, né? É uma pessoa que te acompanha, que te apoia. Tá, e bem lembrada a palavra impostos. Aqui a gente tem mais taxas? Tem. Existe esse diferencial. Uma coisa que foi surpresa para mim, segurança civil. O que é segurança? Que taxa é essa? Eu pago uma taxa para toda pessoa que eu recebo, para que eu possa atender de forma autônoma, que é uma prestação de serviço, eu tenho que estar perante a lei, ter o respaldo de que se ocorrer qualquer lesão, qualquer acidente com essa pessoa dentro de no ambiente que eu estiver atendendo, essa taxa eu tenho que prestar contas se houver um acidente. E também, quando há um acidente, André, é diferente do Brasil, mas aqui não, aqui a gente tem várias outras burocracias, tem que chamar a polícia, você tem que chamar bombeiro às vezes, dependendo do que for. Claro. Então você tem que pagar seguros. O seguro é muito importante. Seguro é muito importante. Então... Se você tiver um acidente aqui com um aluno, ele vai para o hospital particular e pode até haver uma indenização ou não. É tranquilo para ele e é tranquilo para você. Imagina você tem aqui um acidente, uma coisa que fique muito cara, né? Sim, porque saúde aqui em Portugal, a saúde pública, ela não é totalmente gratuita, não é o SUS, mas a gente tem que pagar uma taxa mínima, irrisória, mas a gente paga alguma coisa, né? Aliás, tudo em Portugal. A faculdade você paga uma propina. Se você, por exemplo, em algum serviço, sabia? Não sei se sabe disso. Algum serviço que você use da polícia pública, você paga também para eles estarem lá, né? Então, mas também é para não haver muito abuso, né? Senão qualquer um chama. Mas sabe, André, que é isso que me dá mais segurança. Eu tô toda protegida, eu tô toda segura, tô segurada por várias coisas, vários aspectos da sociedade. Eu poderia dizer assim, várias coisas estão me segurando de que eu tenha essa segurança, sabe? Eu não reclamo, André, eu não acho que isso seja um empecilho e que a pessoa diga, vou mudar para um país, mas não quero pagar tanto, acho ruim, né? Impostos. Pagar esses impostos. Mas eu vivo numa paz, André, tão grande. Exatamente. Que eu agradeço a cada imposto, porque é o seguinte, eu tô super cansada, um dia inteiro intenso, cuidando de coluna, joelho, ombro e fazendo exercícios. Eu dou 3 passos ali fora, seja de dia, de noite, eu caminho com segurança. Eu posso ir a pé para casa, eu posso... A chance de te roubar essa loja, na tua cabeça, qual que é? De 0 a 100? É quase zero. É zero. Eu acho que o zero não existe. Pode um dia acontecer, mas André, o feeling é zero, entendo. Na tua cabeça é zero, ainda bem, claro. Mas eu acho que o brasileiro, ele vê os impostos de uma forma muito má, e eu até entendo de alguma forma, porque no Brasil você paga tudo 2 vezes. E não tem retorno. Você paga o imposto não te gera nada, não te gera hospital bom, não te gera ruas boas, não te gera segurança, não te gera nada. A minha calçada, eu consigo caminhar na minha calçada. Eu consigo atravessar numa faixa de pedestre. Eu consigo ser bem atendida no serviço público. Claro. Você pega uma estrada, tem uma boa estrada. Você tem segurança pública. Ou seja, o imposto que você paga é valorizado, é utilizado de forma correta. Apesar que em Portugal não é, na média europeia, não é o que está mais próximo do bom, do ótimo. Ele está no bom. Mas mesmo assim, o brasileiro acaba por enxergar o imposto no Brasil diferente de nós. Eu vou falar por mim. Eu vejo o seguinte, ninguém quer pagar imposto, né? Mas o imposto é importante. E eu pago o imposto e a minha contabilista, ela tenta me ajudar a pagar o menos possível, que não é errado, não é ilegal. Agora, pensa da seguinte forma, é o que você falou,
Você, para ter esse negócio e ganhar dinheiro, há uma estrutura que foi criada pelo Estado, desde a rua que você saiu, desde o encanamento, de tudo que você utiliza aqui à volta, da água, Isso, da energia luz, da elétrica. infraestrutura que você usa. Ah, mas eu pago luz. Não, mas é infraestrutura, não é? E a segurança que você tem, né? Então, foi criada uma estrutura para você hoje ganhar dinheiro. E que o meu cliente também sente essa segurança de vir até mim. Vem Exatamente. tarde da noite, não tem problema. Exatamente, exatamente. Você quer marcar uma aula às 11 da noite, você tem algum problema? Você sente alguma insegurança? Nenhuma. Então, nós temos que começar a entender que os impostos, muito bem, é a tua obrigação pagar o menos possível de forma correta, mas eles são importantes e aqui paga-se impostos, né? Tá, agora está sentindo um ano depois, 10 meses depois, já está sentindo já, né? O IVA. Ah, você não tem IVA. Não, eu tenho umas outras. Calma, eu tenho Ah, outros e muitos outros. Saúde não tem IVA, é. Eu cuido da saúde. Eu pagava IVA aí bastante. É. E pago agora também com a imobiliária. Mas eu brinco o seguinte, eu queria pagar 1 milhão de euros por trimestre de IVA. Porque se eu estou pagando 1 milhão de euros, é 23% do meu faturamento. Significa que, ó, você está anos-luz. Tô bem rico, né? Estou bem rico. Adorava pagar 5 milhões de IVA por ano. Adorava. Quem sabe um dia vai chegar. Uhul! Vamos lá. Não é? Vamos torcer por isso. E aí essas máquinas, só para a gente falar um pouquinho aqui, você comprou em Portugal ou Espanha? De onde é que veio? Veio da Espanha. Espanha tem muita... Tem uma cidade aqui que recebe esses equipamentos. Esses equipamentos chegam também com toda a estrutura necessária de como vão ser colocados. São as pessoas que montam, porque no Brasil sou eu que montava. Eu comprava, era eu. E aqui eu achei estranho que não, eles verificaram se estava tudo certinho, se não estava faltando nada, montaram, testaram, nossa, que coisa boa. Até porque assim, eles não podem garantir uma garantia, eles não podem te dar garantia se eles não tiverem critério que foram eles que montaram, e faz todo sentido isso, né? Montaram direito, porque se você montar, que garantia que eles têm que você não montou errado? Não, e no Brasil eu tive a experiência, rompeu uma mola, ela quebrou a mola. Então é como se o tempo de vida daquela mola já tivesse sido, não estava 100%. E ela rompeu, ela simplesmente rompeu. E tudo, eu acho, André. Essas bolas são bem resistentes. São bem resistentes. Mas acho que tudo aqui em Portugal a gente nota no dia a dia a qualidade das coisas. Quando eu digo das coisas, em tudo. O que está no supermercado, o que está nas lojas de roupa, o que está... Em tudo tem o cuidado de não nos enganar, de não enganar o público. Claro que existem exceções, mas você diria que no geral você sente que as coisas funcionam bem, e correm bem. E agora vamos falar um pouquinho aqui, você tem mais clientes brasileiros, mais portugueses, como é que está essa dinâmica aqui com os clientes? Eu diria que 50-50. Eu tenho metade. Eu tenho clientes, muitos portugueses. Graças a Deus eu conquistei a confiança, a simpatia, e a confiança dessas pessoas. Mas a localização, né, onde eu estou, eu atendo vários... Não, aqui é top. Deixa eu dizer para vocês aqui, Marina de Cascais, vou dizer, tá muito bem. Então... O lugar é lindo, venham conhecer como vieram turismo aqui, venham jantar aqui, almoçar, o lugar é maravilhoso. Aqui é local turístico, né? Então, assim, Inglaterra, Finlândia, Espanha, eu já moro aqui perto, França, eu tenho muito francês, indiano, tem um monte de gente de outras culturas. Bacana. Dinamarca. E realmente, eu acho que falar inglês aqui é importante. Claro. Quando você vê um garçom que fala 4 línguas, pensa bem se você vem aqui sem inglês. O pessoal pensa que é pegar um avião com 100 euros. E pode acontecer, mas a chance de não acontecer é grande. E aí, você tem metade brasileiro-português. E como é que foi inicialmente, quando você abriu a porta? Você criou alguma estratégia de marketing ou foi só abrir a porta? Como é que isso... Eu além de ter aberto a porta, tive que pensar nas redes sociais com mais cuidado. E sempre estou tendo cuidado com as redes sociais.
elas realmente são importantes. Eu acho que qualquer coisa que te facilite o acesso à informação, ao conhecimento. Eu quero saber, eu quero entender para onde que eu estou indo. Rede social, claro, ela serve muito para poder dar até uma tranquilidade para mim. De eu ter a chance de poder explicar o que, claro, que eu tenho feito e o que eu faço. E então eu tive que pensar nessas estratégias e tive que fazer principalmente, André, um reconhecimento local. Porque se eu estou tão pertinho aqui de tantas pessoas e de repente ninguém me conhece, então eu com a maior humildade, com licença, por gentileza, eu gostaria de me apresentar. Era assim que eu dizia. Por gentileza, tem um minuto só que eu possa... claro. Só gostaria de trocar uma ideia, uma informação. Rapidinho. Eu estou ali, acabei de abrir e o meu serviço é isso. Para o pessoal entender, eu vou pôr umas imagens aqui. Tem várias lojas aqui à volta, tá? Então o que você está dizendo é que você foi de loja em loja e foi se apresentando. Bacana, isso é bacana. Tá vendo? Outro segredo, vou te contar. Era uma vez... uma cliente me viu na rede social, entrou, pediu informação numa dessas lojas e a lojista, claro, do que você está falando? Não sei. Abriu aqui? Claro. André, isso não pode acontecer. Não pode acontecer. Claro. São experiências que a gente tem que aprender com as experiências. Claro, exatamente. Ainda mais no dia de hoje, rede social é tudo, né? Se vocês estão aqui também, muito ajudou a rede social, o YouTube, enfim. E aí, como é que você sentiu essa aproximação com os portugueses? Houve uma certa... Eu não gosto de falar muito de preconceito, xenofobia, porque eu conto aqui que eu não senti uma ou duas vezes em 20 anos. Mas como profissional, você sentiu uma preocupação deles ou não? Tudo bem, vamos conhecer, vamos fazer, para ver como é que é. André, você tocou num ponto bem delicado. Eu toco no corpo das pessoas. Exatamente. Para eu prestar um serviço, para melhorar sua coluna, melhorar seu ombro, melhorar seu joelho... Tirar uma dor. Tirar uma dor... André, isso foi um ponto que... Eu fiquei com tanto medo no começo. Eu fiquei com tanto medo. Meu Deus, eu não posso errar. Porque a gente pode fazer 10 coisas boas, mas basta fazer uma errada e acabou. Acabou a minha empresa, já teria fechado. Graças a Deus, não, isso nunca aconteceu. Mas, Josi, e o que você fez então? Primeiro, eu acalmei o meu medo e tentei me apoiar no meu know-how. Respira, confia, vai. Claro. Porque se tem alguém buscando uma ajuda, você pode ajudar? André, é só ir com jeitinho, explica, André. É gente tratando gente, vai lá e explica. Olha, o procedimento vai ser assim, vai ser um pouco invasivo, você vai sentir um pouquinho de dor. Explica. Claro. Senti um pouco de dificuldade nesse sentido, porque eu pensei que eu estivesse invadindo a privacidade de pessoas que gostam muito de se manterem... Do seu espaço. Do seu espaço. Né? Isso eu senti. Aqui é assim. Aí, a gente sente e até isso. hoje, mesmo com a pandemia, eu sinto que, se eu voltasse para a educação física, eu digo para os colegas, o português não é muito de levar para sua casa. Não. No Brasil, eu trabalhava 90% na casa dos meus alunos. Aqui, eu diria que era 20%. E olha lá, eu tive poucos alunos que eu ia à casa mesmo, entendeu? Então, também isso é diferente. A cultura de você Você lá... está aqui, eu estou aqui. Não é que não existe uma distância porque ele acaba por ser seu amigo. Eu tenho ex-alunos que são meus amigos hoje. São capazes de sair de onde estão para te ajudar, não é isso. Mas realmente, como profissional que você falou, peraí, dá meu espaço. Né? Então isso foi sendo vencido com o tempo e eu tive, outro segredo, vou contar um episódio, né, que eu senti que a pessoa, você é brasileira, vai dizer que vai melhorar minha dor na coluna? Eu tenho minha dor na coluna há 10 anos. E tipo, não é o que você fala, e sim como você fala, então o jeito que a pessoa falou. As pessoas querem resultado. E aí eu... Ponto. Respira. O ser humano só olha para o resultado.
Respira, Você deu resultado. se eu dei resultado. Eu tenho pessoas que já estão há 2 anos comigo. Desde quando eu cheguei aqui, tem pessoas que me seguem. Hoje eu posso dizer que eu tenho seguidores. Boa, muito bem, muito bem. E aí o negócio está fluindo, está correndo bem. Boa, toca aí. Mais uma família brasileira de sucesso aqui. Em Com Portugal. certeza. Vocês vão expandir? Que estão precisando fazer uma coisa? Como é que vai ser? Caldas da Rainha nos aguarde. Muito bem, muito bem. Vamos expandir, sim. Essa é a ideia. Legal. A empresa crescer, fazer a empresa crescer, fazer a metodologia que eu utilizo crescer. Você contou fora da câmera que você começou com o Recibo Verde, mas depois você já abriu a empresa, tá tudo... Sim, tudo regulado. Tudo regularizado. Tudo regularizado. Legal. Tem que ter empresa no local em que eu estou. Ao meu redor só tem empresários. Exatamente, Com todas as suas empresas regulamentadas. Então, foi até um dos requisitos. Se eu quisesse estar entre elas, eu teria que ter toda a documentação regularizada. Exatamente, porque passa outra credibilidade, né? Sabe que há uma coisa que está acontecendo agora nas redes sociais, que é um fenômeno maravilhoso do pessoal que vem para cá, que é, já que posso abrir uma empresa com €1, eu vou abrir. Não é? O que acontece, pessoal, quando você for tratar com alguém que vai te fornecer alguma coisa, um fornecedor, um distribuidor, ele vai ver o teu capital social. O quê? €1? Eu não entrego para esse cara. Não é? Porque se você não tem nenhum compromisso com você, mínimo de pôr lá 1.000 ou 5.000 euros, põe €1, o cara já vai te olhar diferente. Eu fico muito triste por outros brasileiros terem deixado rastro ruim. Eu fico triste por isso, porque eu já cheguei no banco e a gerente me olhou, tipo, você tem competência para abrir uma empresa? Foi. Tenho, eu já era dona de uma empresa no Brasil e são pequenos detalhes. André, mas é como eu sempre digo, não são esses pequenos detalhes que vão me fazer parar. Nem de investir, nem de crescer, não é isso que a gente tem que, por um evento negativo na sua vida, você tornar todo o resto como se não valesse a pena. E tudo vale a pena. E não é só, e também tem isso e tem outra coisa, que é o que eu falei, as pessoas gostam de resultado. Você também tem que dar espaço para entender que ela teve uma experiência má com alguns clientes brasileiros. E agora, quando tua conta estiver gordinha de dinheiro, ela vai, opa, né? É brasileiro. Traga aí umas amigas assim do Brasil e tal. Exato. É normal, é negócio, né? Um banco quer saber de negócio, de dinheiro na conta. Então, você trazendo resultado para ela, agora já não tem essa experiência com você, já acabou. Imagino que já passou. Com certeza. Já te olha com outros olhos. Já, graças a Deus. É isso. E Caldas da Rainha no futuro, é isso? Com certeza, me aguarde. Bacana. Sua filha vai estudar lá, parece. Nós temos boas referências a nível de ranking de ensino superior em Caldas da Rainha e que eu já fui pessoalmente conhecer uma cidade maravilhosa, super indico. Gente, eu amo aquele parque de Caldas da Rainha, é um parque enorme que tem no meio da cidade. É enorme. Gente, é tão bom. Parque Dom Carlos. Você praias à volta. Respirar puro, praias aí em volta. Caldas da Rainha tem tudo, é muito bom. É top. Então, vamos fazer um vídeo, tá? Vai entrar num outro momento no canal, com a família toda, contando um pouquinho da experiência, por isso vai ficando ligado aí no canal, tá? Olha, papo ótimo, obrigado. Se a gente precisar depois contar qualquer outro acontecimento que for evoluindo aqui no seu negócio, pode chamar aqui o canal para mostrar. Pessoal, segue as redes sociais aqui, tá bom? Tá tudo aqui embaixo. E se você quer contar sua história aqui no canal, é brasileiro, tá morando aqui em Portugal, contacta pra gente, quem sabe, fazer um vídeo seu, contar um pouquinho sua experiência. Porque, André, mas só posso contar experiência boa? Não, você vai contar sua experiência, porque você não vai conseguir sua coisa boa aqui. Nesse processo seu da abertura da empresa, etc., você deve ter passado por pequenas coisas que não foram boas. A vida é assim mesmo, é o fluxo natural e segue, né? Segue, a vida que segue. A vida que segue, tá? Então, contacta aí o canal pra gente bater um papo. Obrigado, boa sorte no negócio e provavelmente logo logo eu venho aqui para essa cama de tortura. Será bem-vindo. A primeira vez que eu participei de uma aula com esse é o Cadillac. Foi em 96, em São Paulo. Eu lembro que entrei na sala, olhei e pensei, meu Deus,
Parece aquelas camas de tortura. Eu pus o pé ali, o cara esticou aqui. Ah! Qualquer hora eu vou... Uma dorzinha gostosa pode. A dorzinha boa pode. É verdade, Pessoal, obrigado. Valeu, até o próximo vídeo. Inscreva-se no canal, aquela coisa toda, inscreva-se no canal, põe o seu gosto, partilhe esse vídeo para fortalecer o canal, tá bom? Obrigado. Tchau, valeu.